Olá, pessoal. Sou a professora Rebeca e sejam bem-vindos à nossa segunda aula da imersão profissional em energias renováveis. Bom, dando continuidade aqui então aos nossos estudos dessa disciplina, nesta aula nós falaremos sobre a energia solar, tá? Uma das energias renováveis que vimos na aula 1, né? E como meta de aprendizagem para esta nossa aula, nós temos compreender os princípios da energia solar, suas formas de conversão e aplicações na geração de eletricidade e aquecimento térmico, e também analisar o crescimento da energia solar no Brasil e no mundo, identificando seus benefícios, desafios e avanços tecnológicos. Bom, pessoal, começando aqui então a falar sobre energia solar, não poderíamos deixar de dizer que ela tem ganhado destaque nas últimas décadas devido ao seu potencial de oferecer uma fonte renovável e sustentável para a geração de eletricidade. A tecnologia fotovoltaica, que converte a luz do sol diretamente em energia elétrica, tem se expandido rapidamente, impulsionada por diversos fatores, como a necessidade de reduzir os impactos ambientais, avanços tecnológicos e políticas de incentivo. Inicialmente, um dos grandes desafios da energia fotovoltaica era o custo de implementação. No entanto, os avanços na eficiência da energia das células solares, bem como a economia da escala resultante da popularização dessa tecnologia, reduziram significativamente os custos ao longo dos anos. Além disso, os módulos solares se tornaram mais confiáveis, duráveis e versáteis, permitindo sua aplicação em diversos cenários, desde pequenos sistemas residenciais até grandes usinas de geração centralizada. Bom, a eletricidade gerada pelos sistemas fotovoltaicos tem características únicas com relação a outras formas de geração, tá? Então, por exemplo, não vão ter aqui partes móveis, o que vai reduzir o custo de manutenção, e a geração de energia ocorre durante o dia, quando a demanda por eletricidade normalmente acaba sendo maior, né? Entretanto, a intermitência da produção, causada pela variação da radiação solar ao longo do dia e também de acordo com as condições climáticas, requer soluções de armazenamento ou integração com outras fontes energéticas para garantir um fornecimento contínuo. Bom, os sistemas fotovoltaicos, eles podem ser aplicados em redes elétricas conectadas ou em sistemas isolados, que são especialmente úteis para comunidades remotas. Pequenos sistemas podem ser instalados em telhados de residências e edifícios, reduzindo a dependência da rede elétrica convencional. Já as grandes centrais solares são projetadas para fornecer eletricidade em larga escala, contribuindo para a diversificação da matriz energética. A integração da geração solar com as redes de distribuição traz desafios operacionais, né? Então, a gente não pode deixar de falar que, dentre esses desafios, nós temos o controle da tensão e da injeção de potência na rede. No entanto, tecnologias emergentes, como redes inteligentes, também chamadas de smart grids, têm ajudado a otimizar essa integração, garantindo uma maior estabilidade e também eficiência energética. Além disso, pesquisas sobre previsão de disponibilidade solar e armazenamento de energia avançam constantemente, né? Então, técnicas como baterias de íons de lítio e sistemas de armazenamento térmico estão sendo desenvolvidas para mitigar a intermitência da geração solar e permitir o seu uso mesmo durante a noite ou em dias nublados. Bom, a energia solar, ela também
desempenha um papel que vai complementar o sistema hidrelétrico brasileiro, né? Isso significa que, durante períodos de baixa geração hídrica, a eletricidade solar, ela pode ajudar a reduzir o acionamento de termoelétricas que têm um custo de operação mais elevado e também maior impacto ambiental. Bom, nesse sentido, né? A crescente adoção da energia solar no mundo reflete uma tendência irreversível rumo a fontes mais limpas e sustentáveis. O atual desafio está em aprimorar a tecnologia e a infraestrutura de suporte, garantindo que a energia solar continue sua trajetória de expansão com cada vez mais eficiência e acessibilidade. E aí é importante a gente abordar também, né, que a energia solar, ela pode ser aproveitada de formas diferentes, dependendo da tecnologia que é utilizada para converter a radiação solar em energia útil. E entre as principais abordagens, nós temos os sistemas fotovoltaicos e os sistemas térmicos. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre eles, né? Os sistemas fotovoltaicos, eles vão fazer a conversão diretamente, né, da luz do sol em eletricidade por meio de células solares, que é o que vocês já devem ter observado aí em algumas residências que utilizam esse tipo de sistema, tá? Então, essas células, normalmente, elas são feitas de silício e geram corrente elétrica ao serem expostas à luz solar. O conjunto de células forma os chamados módulos fotovoltaicos, que podem ser instalados em diferentes locais, como telhados de casas, edifícios e grandes usinas solares. E aí, esse tipo de tecnologia, ele vai ser amplamente utilizado para gerar eletricidade tanto para consumo próprio, quanto também para injeção na rede elétrica. Então, vejam que existem essas duas possibilidades, né? Já os sistemas solares térmicos, eles vão utilizar energia solar para aquecer fluidos que podem ser utilizados para diversas finalidades. Um exemplo que nós temos aqui é também no uso residencial para aquecimento de água no uso doméstico, né, ou até mesmo industrial, ou ainda para geração de energia elétrica em usinas termoelétricas solares, tá? Então, vejam que aqui os coletores solares vão ser os principais dispositivos que são usados nesse sistema, fazendo a captação do calor do sol e transferindo para um fluido que pode ser armazenado e utilizado posteriormente, né? Então, uma das vantagens desses sistemas solares vai ser a sua modularidade, ou seja, eles podem ser dimensionados conforme a necessidade do usuário. Pequenos sistemas podem atender residências individuais, enquanto que grandes instalações podem abastecer comunidades inteiras ou até mesmo muitas cidades, né? As redes inteligentes, chamadas de smart grids, que eu falei anteriormente, a gente tem que também citar, né, que elas estão se tornando fundamentais para otimizar o uso da energia solar. Então, essas redes, elas vão utilizar tecnologia digital para gerenciar a geração e o consumo de energia de forma eficiente, integrando diversas fontes renováveis e melhorando a estabilidade no sistema elétrico. E aí, no contexto atual, os sistemas de energia solar, eles vêm se tornando cada vez mais acessíveis, né, como a gente também já viu anteriormente, sendo impulsionados pela queda nos preços dos equipamentos, bem como no desenvolvimento de políticas que vão fazer um incentivo governamental, como créditos de energia e subsídios para instalação. Bom, com relação à energia solar no Brasil e no mundo, né, nós podemos dizer que a adoção da energia solar, ela tem crescido exponencialmente em diversas partes do mundo.
Em países como China, Estados Unidos, Alemanha e Índia, investimentos significativos foram feitos para ampliar a participação dessa fonte na matriz energética. Para exemplificar, né, a China, ela lidera a instalação de painéis solares em grande escala, enquanto a Alemanha, ela se destaca na geração distribuída, com painéis instalados em residências e edifícios comerciais. No Brasil, o potencial solar, ele é um dos maiores do mundo devido à alta incidência de radiação solar ao longo do ano, né? Então vejam que estados como Minas Gerais, Bahia e Ceará, eles possuem condições ideais para a instalação desse tipo de sistema fotovoltaico, tá? Então, o país, né, no caso o Brasil, ele também tem implementado políticas para incentivar o uso de energia solar, como no caso da Resolução Normativa 482 da ANEEL, que estabelece regras tanto para micro quanto para mini geração distribuída, permitindo que, como a gente já viu anteriormente, os consumidores gerem a sua própria eletricidade e injetem na rede o excedente. Ou seja, ele vai ter lá na sua residência, por exemplo, um painel fotovoltaico que vai gerar a eletricidade para sua residência, e no caso de sobra, ele pode injetar esse excedente na própria rede, tá? No caso do Brasil, a energia solar, ela vai ser dividida em dois segmentos principais, né? Então, nós temos aqui a geração distribuída, que seriam sistemas instalados nas residências, comércios e indústrias que produzem eletricidade para o consumo próprio, com a possibilidade de compensar créditos na conta de luz a partir do excedente injetado na rede, né? Como também o outro segmento que nós temos são as usinas solares centralizadas, que consistem de grandes parques solares que geram eletricidade para abastecer cidades inteiras e, com isso, contribuir para a matriz energética nacional, tá? Então, vejam que nos últimos anos, o Brasil ele tem experimentado um crescimento acelerado na adoção de energia solar, sendo impulsionado pela redução dos preços dos equipamentos e também pelos benefícios econômicos da geração própria de eletricidade, né? Então, vejam que aqui a produção, né, de energia, ela tem evoluído rapidamente, né, sendo impulsionada pelo avanço tecnológico e também pela crescente demanda por fontes limpas e renováveis. Bom, na sequência, nós vamos abordar aqui os materiais que são utilizados na fabricação de células solares, bem como as inovações em módulos fotovoltaicas e a distribuição dessas tecnologias no Brasil, tá? Então vejam que o desenvolvimento da tecnologia solar, ele tem sido marcado pela melhoria dos materiais utilizados nas células fotovoltaicas. Então vejam que, inicialmente, o silício dominava o setor, mas novos materiais vêm sendo incorporados para aumentar a eficiência e também reduzir os custos de produção. O silício, ele foi o primeiro material amplamente utilizado na fabricação de células solares, principalmente nas formas monocristalina e policristalina. O silício monocristalino, ele apresenta maior eficiência, no entanto, ele vai ter um custo elevado. Por sua vez, o silício policristalino
apesar de ser um pouco menos eficiente, ele vai ser mais acessível economicamente, o que impulsionou sua adoção em grande escala. E aí percebam que novas técnicas foram desenvolvidas para aprimorar a eficiência das células de silício, como nós temos aqui a tecnologia PERC, que vai reduzir perdas de energia e melhorar a conversão da luz solar em eletricidade. Além disso, surgiram também células híbridas e em tandem, combinando diferentes materiais para otimizar o aproveitamento da radiação solar. As células de filme fino, elas utilizam materiais alternativos ao silício, como telureto de cádmio e o SIGS, que seria o cobre, índio, galho e selênio, permitindo a fabricação de painéis mais leves e também flexíveis. E aí, apesar de serem menos eficientes do que o silício cristalino, essas células têm a vantagem de serem produzidas em larga escala a um custo reduzido, tá? Bom, então, com a evolução da energia solar, novos tipos de módulos foram desenvolvidos para aumentar a eficiência dos sistemas fotovoltaicos e melhorar a integração com diferentes aplicações. As células bifaciais, elas captam a luz solar em ambos os lados do painel, aproveitando a radiação refletida pelo solo e aumentando a produção de energia em comparação com módulos tradicionais. Os módulos de meias células, eles consistem em células solares cortadas ao meio para reduzir a resistência interna e melhorar a eficiência. Então, vejam que essa tecnologia, pessoal, ela vai permitir um melhor aproveitamento de eletricidade gerada, especialmente em condições de sombreamento parcial, né? O uso de barramentos múltiplos, que seriam mais de 3 linhas condutoras por célula, vai melhorar a distribuição da corrente elétrica no painel, reduzindo perdas e aumentando a confiabilidade dos módulos solares. E por fim, falando das telhas solares, né, elas vão combinar a funcionalidade de um painel fotovoltaico com o design de uma telha tradicional, permitindo a integração estética com coberturas de edifícios, né? Então, percebam que esse tipo de módulo ele está ganhando popularidade devido à sua aplicabilidade arquitetônica. Bom, no Brasil, né, falando agora da nossa realidade, o mercado fotovoltaico ele tem crescido exponencialmente nos últimos anos, como a gente já viu anteriormente, impulsionado pela redução dos custos e pelo aumento do interesse em geração distribuída, tá? Nesse sentido, tecnologias como PERC, bifaciais e meias células que vimos anteriormente, elas vêm ganhando espaço porque elas vão ter uma maior eficiência energética e também retorno financeiro. A adoção da energia solar no país, ela é impulsionada por incentivos governamentais, bem como pelo alto índice de radiação solar ao longo do ano, né? Então, o Brasil, pensando na América Latina, ele tem aqui uma posição de destaque em termos de capacidade instalada de geração solar, e aí a expectativa é que o crescimento ele continue nos próximos anos, tá? Bom, quando a gente fala da energia solar, então vejam que ela vai apresentar um grande número de aplicações, seja devido à flexibilidade e também à modularidade, tá? Então, desde pequenos dispositivos eletrônicos até grandes usinas de geração elétrica, a energia fotovoltaica e térmica, ela tem sido cada vez mais implementada globalmente, tá? Então, a queda nos custos dos sistemas fotovoltaicos e
a crescente conscientização sobre a sustentabilidade acabam impulsionando o uso dessa tecnologia, né? Então, vejam que aqui a gente vai ter que esses sistemas, eles podem ser divididos em três grandes categorias, tá? A geração distribuída, a gente já falou bastante sobre ela nesta aula, né? Que consiste em pequenos e médios sistemas fotovoltaicos instalados em telhados residenciais, comerciais e industriais para consumo próprio, permitindo a compensação de energia com a rede elétrica, tá? E aí, uma outra categoria de aplicação que nós temos são as usinas solares centralizadas, né? Que consistem de instalações de grande porte que vão injetar eletricidade diretamente na rede elétrica e vão contribuir para a matriz energética nacional, tá? E por fim, temos também as aplicações autônomas. O que são as aplicações autônomas? São sistemas isolados, utilizados em locais sem acesso à rede elétrica convencional, como no caso de comunidades remotas, mais distantes, né? Embarcações e até mesmo sistemas de telecomunicações, tá? Então, além dessas aplicações, novos formatos arquitetônicos eles estão sendo desenvolvidos para integrar a energia solar de maneira eficiente e estética em edifícios, né, incorporando painéis solares diretamente em fachadas, janelas e telhados solares, como vocês já devem ter observado aí mesmo na cidade onde vocês residem, né? Bom, prosseguindo aqui, pessoal, vejam que o avanço das tecnologias solares tem permitido o desenvolvimento de sistemas que são cada vez mais eficientes e também adaptáveis a diferentes necessidades. A evolução dos materiais e das técnicas de fabricação resultou em maior eficiência e menor custo. Então, percebam aqui que entre as principais tecnologias utilizadas, nós podemos destacar as células fotovoltaicas, sistemas solares térmicos e também tecnologias híbridas, tá? Quando a gente fala da conversão da energia solar, então ela pode acontecer de algumas dessas formas, tá? Solar passivo. Utiliza técnicas arquitetônicas para aproveitar ao máximo a luz natural e a inércia térmica dos materiais, reduzindo a necessidade de sistemas de climatização artificiais. Já o solar térmico vai fazer a captação da energia térmica do sol para aquecer fluidos que podem ser utilizados para aquecimento de água ou geração de energia elétrica por meio de turbinas a vapor. Solar termodinâmico utiliza concentradores solares para aquecer um fluido a uma alta temperatura, permitindo a conversão da energia térmica em eletricidade, tá? E aí, para finalizar, o solar fotovoltaico, ele vai realizar a conversão direta da luz solar em eletricidade por meio do efeito fotovoltaico, utilizando células semicondutoras, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, trouxe aqui um comparativo entre as tecnologias que nós temos, né? Então, quando a gente fala da tecnologia fotovoltaica e da termodinâmica, vejam que elas vão apresentar características diferentes e elas vão ser utilizadas para diferentes aplicações, tá? Então, a conversão fotovoltaica, ela vai acontecer diretamente através da geração de corrente elétrica em células solares, enquanto que a conversão termodinâmica, ela vai envolver a transformação da radiação solar em calor, o qual vai ser posteriormente convertido em eletricidade por meio de ciclos termodinâmicos, tá? Então, fazendo um comparativo entre os dois, né, e falando de eficiência e rendimento,
tá? No que diz respeito ao sistema fotovoltaico, a eficiência média, ela gira entre 18 e 25% nos sistemas comerciais, e essa eficiência ela pode chegar até 30% em células de alta performance. Já no caso do termodinâmico, a eficiência de conversão, ela gira em torno de 40 a 46% em usinas de torre central, dependendo da tecnologia que é utilizada, tá? Comparando agora a questão de armazenamento e integração, a energia solar fotovoltaica, ela vai apresentar desafios em relação ao armazenamento de eletricidade, sendo então necessário o uso de baterias ou sistemas de compensação na rede elétrica, tá? E já quando a gente fala da energia solar termodinâmica, né? Quando a gente pensa nesse quesito de armazenamento e integração, então a energia solar termodinâmica, ela pode armazenar calor em fluidos térmicos, como no caso de sais fundidos, permitindo a geração de eletricidade mesmo após o pôr do sol, tá? Então vejam que, apesar dessas vantagens, né, do sistema termodinâmico, em termos de armazenamento, como nós vimos aqui, ele vai ter uma maior complexidade e também custos mais elevados, tá? A gente não pode deixar de citar isso, e aí é importante dizer que a sua viabilidade principal, ela vai se destacar para aplicações em larga escala, tá? Bom, quando a gente fala do mercado global da energia solar, ele tem sido dominado pelas tecnologias fotovoltaicas que vão representar a maior parte das instalações em nível residencial e comercial, tá? Então, as usinas solares termodinâmicas, elas são menos comuns e geralmente elas são encontradas em locais com altos índices de radiação solar direta, né? No caso do Brasil, a energia solar fotovoltaica, ela se destaca e ela é impulsionada por incentivos governamentais e pela alta disponibilidade da radiação solar. As instalações, como a gente já tinha falado anteriormente, né, elas acabam se concentrando nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Ceará, onde a geração distribuída e as usinas de grande porte, elas vêm crescendo rapidamente, tá? Bom, continuando aqui esse nosso estudo sobre energia solar, pessoal, aqui eu trouxe para nós discutirmos, né, que a escolha entre diferentes tecnologias vai depender de fatores como custo, eficiência, área disponível para instalação, condições ambientais, né? A gente já fez ali um breve comparativo. Então, essa tabela ela vai resumir algumas das principais diferenças que nós encontramos, tá? Então, no caso do fotovoltaico, né, eficiência de 18 a 25%. A minha aplicação principal, ela consiste em residencial ou comercial, e ela tem um custo inicial caracterizado aqui como médio, tá? No caso do termodinâmico, vai girar em torno de 40 a 46%, tá? De eficiência, né? Vai ter uma aplicação principal, como vimos anteriormente, em usinas de grande porte, isso porque ela vai ter um custo inicial alto, tá? E aí eu trouxe aqui também o filme fino, né? Fino, filme fino, quer dizer,
Ele vai ter ali uma eficiência de 10 a 15%, tendo uma aplicação principal em áreas flexíveis e vai ter um custo inicial ali, né, baixo quando comparado aos outros, tá? Então vejam, pessoal, que diante desse cenário, a gente pode dizer que as tecnologias fotovoltaicas, elas continuam sendo a principal escolha para aplicações descentralizadas, né? Então, quando a gente fala ali de uso residencial ou comercial, enquanto que os sistemas termodinâmicos vão ser mais indicados para geração em larga escala, como vimos aqui, né, o exemplo de usinas de grande porte, tá? Então, a tendência do mercado, ela indica um crescimento contínuo da energia solar fotovoltaica com melhorias progressivas na eficiência e na integração com os sistemas de armazenamento, tá? Bom, continuando aqui, pessoal, a energia solar, né, ela tem um potencial imenso de aproveitamento para diversas aplicações, sendo muito importante compreender como essa energia chega à superfície terrestre e como ela pode ser medida e utilizada de forma eficiente, tá? Então, a avaliação do potencial energético, ela sempre deve ser feita, né? E ela vai considerar a radiação que atinge a Terra, as variações que nós temos na disponibilidade dessa energia ao longo do tempo e também as características ambientais que influenciam a sua captação, tá? Então, quando a gente fala de energia solar, vejam que ela vai corresponder à energia eletromagnética que é emitida pelo Sol, que vai se propagar pelo espaço e vai atingir a Terra, né? Então, essa energia, ela pode ser utilizada para diversas finalidades, desde o aquecimento de água até a geração de eletricidade por meio de células fotovoltaicas. E aí, a quantidade de energia solar disponível em determinado local vai depender de fatores como a posição geográfica, as condições atmosféricas e também a inclinação da superfície que vai fazer essa coleta, tá? Bom, a potência solar média que atinge a Terra, pessoal, ela pode ser calculada por meio dessa fórmula que aparece aqui para vocês, né? Que é conhecida como a lei da radiação esférica. Então, nós temos ali I é igual a P, que divide 4πd ao quadrado, em que I é a intensidade da radiação solar em watts por metro quadrado, P vai ser a potência total irradiada pelo Sol, Pi é aquele número irracional, cerca de 3,14, né? E D vai ser a distância que nós temos entre o Sol e a Terra, tá? Então, essa potência média que chega ao topo da atmosfera terrestre, ela é chamada de constante solar. E ela vai ter um valor aproximado ali de 1.353 watts por metro quadrado, tá? Radiação direta, pessoal. O que é a radiação direta, né? É importante a gente diferenciar a radiação direta, difusa e também o albedo, tá? A radiação direta é aquela que vai viajar em linha reta do Sol até a superfície terrestre sem sofrer dispersão na atmosfera, tá? Então, esse tipo de radiação, ele vai ser a principal fonte de energia que nós temos para os sistemas solares térmicos e fotovoltaicos, tá? Em um dia que nós temos um céu limpo e com pouca interferência atmosférica, a radiação direta, ela pode representar até 70% do total de energia solar incidente, tá? No caso aqui da radiação difusa, né?
Como a gente tem aqui o exemplo ilustrado na figura, ela vai ocorrer quando os raios solares eles interagem com partículas suspensas na atmosfera, que pode ser uma nuvem, poeira ou vapor d'água, tá? Então vejam que essas partículas dispersam a luz em várias direções, e aí elas vão fazer com que parte da radiação atinja o solo de forma indireta, né? Em um dia nublado, a radiação difusa ela pode corresponder a mais de 50% da energia solar total recebida, tá? E aí, pessoal, falando aqui do albedo, né? Ele se refere à fração de energia solar incidente que vai ser refletida por uma superfície, tá? Então, ele vai variar conforme a natureza da superfície receptora, tá? A neve recém-caída, por exemplo, ela vai ter um albedo elevado, refletindo até 85% da radiação incidente, enquanto que em superfícies escuras, como no caso do asfalto, vai refletir apenas cerca de 10%, tá? Então, aqui a gente tem, né, essa ilustração aqui na figura também, certo? Bom, como que a gente faz essa medição, né? Então, a medição da energia solar que atinge a superfície terrestre, ela pode ser realizada por dois principais parâmetros, tá? Nós temos a irradiância solar, que é a potência por unidade de área recebida em um determinado instante, medido em watts por metro quadrado, e a irradiação solar, tá? Que é a quantidade total de energia recebida ao longo de um período em quilowatt-hora por metro quadrado. E aí, como principais instrumentos utilizados para medir a radiação solar, nós temos os piranômetros, que vão medir a radiação solar global, os pireliômetros, que são utilizados para medir a radiação direta, e os heliógrafos, que registram a duração da luz solar diária, tá? Bom, quando a gente fala aqui, né, da disponibilidade de energia solar, percebam que ela é variável, né? Ela vai variar conforme a hora do dia, conforme a estação do ano, se é verão, inverno, primavera, outono, e até mesmo com a localização geográfica, né? Isso significa que em regiões que estão mais próximas à linha do Equador, teremos pouca variação sazonal, enquanto que em latitudes elevadas, a radiação solar recebida pode diferir significativamente entre verão e inverno, tá? Os diagramas de percurso, como a gente tem aqui ilustrado na figura, pessoal, eles são ferramentas gráficas que vão representar a posição do Sol ao longo do dia e do ano, tá? Então, aqui nesse exemplo, ele traz o diagrama dos percursos solares em coordenadas cartesianas, né? Então, aqui nesse caso, percebam que eles vão ajudar a determinar qual é a melhor inclinação que nós teremos e a melhor orientação do painel solar? Isso para que tenhamos uma maximização da captação de energia, tá? Os gráficos de radiação solar, como esse exemplo que nós temos aqui, né? Curva de variação de energia solar durante um dia, tá? Eles vão mostrar a distribuição da energia recebida ao longo do dia
e vão ser muito importantes também para projetar sistemas solares eficientes, né? Permitindo estimar a produção de energia de acordo com as condições climáticas locais, tá? O conceito de horas de sol a pino, não sei se vocês já ouviram falar esse nome, né? Mas ele é utilizado para estimar a disponibilidade de energia solar em um local específico. Então, esse parâmetro ele vai representar o número de horas em que a irradiância solar vai equivaler a 1.000 watts por metro quadrado, sendo então também utilizado para o dimensionamento de sistemas solares, tá? Bom, como a gente já viu anteriormente, né, a quantificação do potencial energético de radiação solar, ela vai ser essencial para projetar sistemas solares eficientes, tá? E esse processo vai envolver medições diretas e também modelos matemáticos para estimar a energia disponível ao longo do tempo, tá? Então, percebam que aqui eu já tinha falado desse equipamento, né? Mas quando a gente fala da irradiação solar, temos o piranômetro, que vai registrar a radiação global recebida em uma superfície plana, esse equipamento que aparece aqui na figura para vocês, né? Então, esses dados vão ser utilizados para prever a produção de energia, seja no sistema fotovoltaico ou no sistema térmico, tá? Bom, aí a gente não poderia deixar de falar do nosso país, né? No caso do Brasil. O Brasil, ele possui um dos maiores potenciais solares no mundo, com valores médios de 4,5 a 6,5 quilowatts-hora por metro quadrado por dia em grande parte do território, né? Então, vejam que nesse caso, esse potencial, ele vai fazer da energia solar uma alternativa promissora para diversificação da matriz energética, tá? Bom, e aí, para a gente finalizar essa aula, a gente precisa destacar, né, que a energia solar, ela oferece inúmeras vantagens, mas, claro, que também vai trazer desafios que precisam ser superados para sua ampla adoção, tá? Então, com relação às vantagens, devemos dizer que ela é uma fonte renovável e abundante. Isso significa que o Sol fornece energia inesgotável dentro da escala de tempo humana. Temos um baixo impacto ambiental, tá? Então, a geração de eletricidade a partir da energia solar não emite poluentes e também redução da conta de luz, né? Essa é uma vantagem procurada aí por muitos que adotam placas fotovoltaicas, por exemplo, né? Isso porque eles vão permitir uma autossuficiência energética e também compensação de créditos com a rede elétrica, tá? E aí, agora falando das limitações, né? Nós temos uma intermitência da geração, ou seja, a energia, né, solar. A produção de energia, ela vai depender da disponibilidade da luz solar, né? E aí, como que fica, né, num caso do período noturno ou de dias nublados, tá? Então, vejam que nesse caso a gente vai ter uma intermitência, porque ela depende diretamente dessa disponibilidade da luz solar, né? Temos também que falar do alto custo inicial. Isso porque, mesmo que apesar da redução de preço nos últimos anos, sistemas solares, eles ainda existem um investimento inicial significativo, mas que se paga aí, né, ao longo de um determinado período de tempo, tá? E aí, claro, né, que se a gente pensar numa grande produção de energia, vai ser necessário um espaço considerável para a instalação desses painéis solares, tá? Então, isso também acaba sendo uma limitação dependendo dessa necessidade, tá, pessoal?
Bom, com essa discussão, pessoal, nós finalizamos essa nossa segunda aula, em que nós tivemos a oportunidade de falar sobre a energia solar no contexto das energias renováveis aqui da nossa imersão profissional. Espero que tenham gostado e aguardo a presença de todos vocês na nossa próxima aula. Até mais!